Boa noite, avançadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Avança Podcast. Hoje, edição de número 65, e eu costumo dizer, e eu acho que eu vou falar isso, vou agora falar com o meu convidado aqui, eu vou falar que estamos apenas começando, porque a nossa mensagem vai impactar vidas, vai chegar em você desse lado, você vai compartilhar, enfim, porque aqui a gente não para, somos avançadores, o nome já diz, né? E hoje, vocês já devem estar percebendo que eu tenho trazido bastante convidados aqui da representação comercial, que hoje é a profissão que eu atuo. E hoje eu trouxe aqui um cara aí, vamos falar que é um cara importado, hein? É o Washington Diluide, isso aí. Ele é representante comercial do segmento de motopeças, empresário, né? Ele mesmo ainda agora falou que todos nós representantes somos empresários de uma certa forma. Sim. Então, Washington, seja bem-vindo ao Avança Podcast, tá? Aqui a galera vai se conectar você com certeza com a tua história. O Avança Podcast tem essa essência da gente fazer você, né, o convidado que senta aí, viajar no tempo, lá atrás, toda aquela trajetória que te culminou para você chegar aqui onde você é hoje, a tua profissão de representante comercial. Tá bom? Seja bem-vindo ao Avança Podcast. Vamos lá, vamos começar. E é isso. Vambora. Bora lá. Washington, representação comercial. Não vamos falar disso agora, não. Eu quero conhecer o Washington lá de trás. O Washington é da onde? O Washington quais os sonhos que o Washington tinha, como é que era o viver do Washington lá atrás. Aquele garotinho, né? Vamos voltar na tua infância, meu amigo. Vamos lá. Inicialmente eu falei cientista. Rapaz. Toda a ver. Sério? Sério. Mas o mundo sempre me levou pra venda. Desde sempre. Desde muito novo. Sim. Quando eu mudei de lá da Prata pra BH, eu acabava trabalhando em lojas de balcão e shopping. Sem saber mal falar com as pessoas. Eu totalmente tímido. Totalmente contra quem eu era. Muito difícil. Retraído, introvertido. Totalmente. Aquele cara que não queria se comunicar. Totalmente. Caramba. E fui, já que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Então sempre tive essa coisa na minha cabeça. Vou fazer. Tenho uma vontade de conseguir fazer aquilo. Sim. Eu lembro que comecei numa loja, mirando na loja lá embaixo, que ganhava, acho que 3 vezes mais que eu. Ganhava lá em cima. E mais ou menos 3 meses depois eu estava trabalhando naquela loja já. Então, com 3 meses de Belo Horizonte, eu já era sustentável minha vida rapidamente. Você então é mineiro, né? Paulistano. Você é paulistano. Nasci em São Paulo, capital. E foi pra Minas logo pequeno? 5 anos de idade. Caramba, então é um paulista mineiro. Mais mineiro, né? Acho que é mais mineiro. Sim, mas tem muita raiz de São Paulo. Tem muita paixão por São Paulo. Sim. Pela cultura de São Paulo, pelo dinamismo de São Paulo. Eu gosto. São Paulo é uma cidade, assim, próspera, né, cara? Que vibra, tem aquela energia mesmo de intensidade de avançar, né? De avançar. Tem. Uma cidade... E a mentalidade de pessoas bem diversas. É um mundo diversificado. Sim. E isso é riqueza, né? Diversidade é riqueza. Sim. E você começou como balconista, vendedor de loja? Sim, não. Trabalhei um pouquinho antes com um vendedor externo. Antes de resolver estudar em Belo Horizonte, eu trabalhei com rifa mais ou menos uns 6 meses. Que era que a gente andava na rua vendendo aqueles bichinhos de pelúcia com cartela. Já viu aquilo? Oh, vários. Eu trabalhei com aquilo mais ou menos uns 6 meses. Trabalhei no Rio Capital e trabalhei em Vitória. E eu tinha o quê? 19 anos de idade, 18 anos. Pegava aquela rifa, aí colocava os ursos que estavam dentro do carro. Na verdade, você vendia com o ursinho na mão, Na mão, pra poder ser aquela propaganda. A cartelinha, entregava, a pessoa tinha que vender a rifa, se não me engano, em 60 dias. Sim. E depois você vinha recolhendo e dando os prêmios, que eram 3 bichos de pelúcia. Sim. E ali, de uma certa forma, tu já foi aperfeiçoando uma habilidade que você acreditava que não teria. Não tinha. Por você ser introvertido. E você ia vendendo aquilo ali. Na verdade, não é que eu era introvertido, eu acho mais tolhido, tinha medo de conversar com as pessoas. Nunca fui introvertido. Não se sentia preparado? Isso. Tinha medo do não, né? Não exatamente, eu não sei nem que trava era. Tinha um bloqueio em falar com as pessoas, talvez medo de rejeição. O que a maioria dos representantes... Eu digo representante, eu vou falar muito sobre representante, porque é o que eu atuo hoje, né? Que a gente atua. Medo de prospectar cliente na rua, por acreditar que não está preparado. Se o representante não tiver capacidade de lidar com a negativa, com a frustração, ele tem um problema sério. Sim. Porque negativa e frustração é constante na venda. Constante. Eu costumo dizer que tem até uma quantidade de não que você vai ter que suportar para chegar no sim. Sim. Só que cada não, eu trazendo para minha realidade, me preparava mais para poder ter aquele sim ali. E conforme você vai aprendendo com teus próprios, vamos colocar erro de prospecção, erro de você abordar o cliente, como se relacionar lá, você vai
melhorando pro próximo atendimento. E hoje, e vai diminuindo. Porque hoje eu até, às vezes, eu até me testo. Eu acho que eu tava no shopping outro dia, me testei. Há muito tempo eu não fazia isso. Eu almocei no restaurante e falei, cara, falei pra minha esposa, amor, vou vender pra esse cliente aqui. Ele, porra, trabalha com uns itens que eu vendo, que eu represento, que é carne, laticínio. Almocei, me conectei com os garçons, depois perguntei qual era o nome do rapaz que estava lá, o que que ele era. Falou, não, ele é o dono e tal. E bingo. Fui lá, me apresentei. Não falei nada de representação no começo, elogiei o negócio dele. Falei, cara, parabéns pelo atendimento da galera, tua comida, pô, fantástica, 100%. E eu sei o quanto que é desafiador fazer a gestão do negócio desse, porque eu já tive aí desse lado. Ou seja, criei a conexão. Sim. Falei da mesma dor. Aí ele já, opa, mesmo, aí veio falar comigo. E depois eu me apresentei como representante comercial, né? Me apresentei, não falei nada de produto na hora, peguei o contato dele. Isso foi um domingo. Segunda-feira eu tava vendendo. Já tem um mês já. E só que esse cliente aí, num mero almoço, no caso lá, no acaso, ele já me deu de comissão, já pagou umas 10 vezes o almoço que eu comi lá nele. Então, olha só como é que a oportunidade, ela sim, ela bate a porta. E hoje eu digo assim, as pessoas, os representantes comerciais hoje, que para mim é uma profissão assim, fora do comum, que te dá liberdade, Sim. tem tudo pra fazer com que eles cheguem no sonho deles. Mas eu acho que o, o que falta, muitas das vezes, é essa mentalidade e essa energia de falar, cara, eu vou chegar independente do que aconteça no caminho. A pessoa tem que ter uma fé, né? Uma determinação, uma clareza que dá conta. Mas uma coisa que me prendeu na venda foi o seguinte: retorno financeiro mais rápido. Sim. E esse bichinho de pelúcia na rua dava dinheiro, tá? Você ganhava bem, não era mal não. Era um dinheiro bom. Porque eu ganhei na primeira viagem, eu não ganhava em 3 meses. Sim. Então a venda dá um retorno financeiro mais rápido. Isso. Porque uma profissão que você constrói com 5, 7 anos, às vezes nem retorno dá. Sim. Isso me prendeu a venda sempre. Só que ninguém ensina venda na escola, né? Não, ninguém ensina. A escola não ensina muita coisa da vida. Sobre questão de como crescer, ser empresário, Sim. mexer com dinheiro, mexer com pessoas. Educação financeira zero. Até umas áreas assim. Educação financeira zero. Quanto mais, eu costumo dizer, quanto mais eu acho que alienado e habitolado, é melhor pro sistema. Vamos colocar dessa forma. Eu concordo. A escola te ensina a ser funcionário. Sim. Até porque a origem do nosso modelo escolar está na Revolução Industrial, criando pessoas para trabalhar nas indústrias. E nós seguimos ainda um pouco desse modelo, grande parte desse modelo. Sim. Só que é um modelo que, pelas mudanças do mundo hoje, tende a ficar um pouco ultrapassado, porque a IA está aí, a robótica está aí, o mundo vai mudar muito e vai ter que se adaptar de uma forma que a gente nem sabe como é. Sim. Fala-se, é o Elon Musk que fala de um desemprego em massa, de salário para as pessoas, porque não vai ter emprego. Rapaz, Vai mudar muita me coisa. chamou a atenção com relação ao que tu falou, que a gente tava na loja, a menina tá atendendo a caixa, né, da loja, e eu brincando com ela, falei, cara, como é que pode hoje você chegar através do teu telefone celular num QR Code na tela lá, tu pagar, né? Aí eu falei assim, cuidado, porque qualquer dia nem sentada você vai estar aí. Porque tem lugares que com certeza já funcionariam sem o caixa estar lá. Sim. O cliente vai lá, ele mesmo vai e serve e paga. É porque o Brasil não tem essa cultura de não confiar nas pessoas, né? Que, Sim. enfim. Mas já está E sabe o que ela falou pra mim? Não, o mais curioso disso, sabe o que ela falou pra mim? Ela falou assim, tomara, porque eu não quero trabalhar mesmo. Eu já não queria trabalhar mesmo. Olha só a cultura do nosso povo. Mentalidade. A mentalidade do nosso povo. E muitas das vezes, a maioria das vezes as pessoas fazem isso, Austin, imperceptivelmente. Sim. Porque já traz essa cultura da geração dos pais, dos avós, que vai passando e a pessoa não... Cara, eu costumo dizer que são vários mundos, tá? O nosso mundo, ele é dividido em vários submundos. E cada pessoa tem exatamente aquela vida que mostraram pra ela. Sim. Ó, você tem que ser isso, você vai ter isso aqui não existe não, isso aqui é coisa que não existe não. Minha mãe falava pra mim, né, meu pai? As pessoas têm Não, esse mundo aqui não existe pra nós não, meu filho. A gente é pobre, né? Pobre. Pobre não tem as coisas. Pobre é assim. E o rico é arrogante, soberbo, não pode ser rico não, hein? Tem isso também. Essa limitação. A minha mãe falava, percepção. As pessoas precisam entender que elas têm que tomar a rédea da vida delas. Elas têm que, se elas querem algo, têm que criar um conhecimento, se educarem no mundo, se colocarem e conquistarem o conhecimento e o comportamento que elas precisam para conquistar o que elas querem. Pagar o preço que a gente fala, né? Isso. Do processo. E ser um lugar de vitimismo, né? Ah, me ensinaram isso, eu sou assim. A justificativa é um dos maiores entraves da vida. Eu sou assim porque me fizeram desse jeito, que é um vitimismo justificativo ainda.
essa pessoa não anda nunca. Sim. Esse tipo de gente trava, para no mesmo ponto e não sai do lugar. Terceirizam as culpas das suas próprias escolhas. Eu vejo isso demais hoje. Mas é o que mais tem. As pessoas não entendem que elas constroem a realidade delas a todo momento, a maneira que elas pensam, falam e agem no mundo. E elas são responsáveis pelo mundo delas ao redor como um todo. A gente não é vítima disso, a gente é responsável por isso. Isso, É diferente. isso. Você hoje com certeza tinha a opção de estar aqui ou não. Sim, A gente tem opção na vida de escolha, de Sim. estar em ambientes e sair também deles. sim, Só que eu entendo, cara, eu super entendo. E eu me conecto com essas pessoas também, porque eu já fui uma delas, tá? É difícil. Quando você está inserido num ambiente ali para você sair e acreditar que existe um ambiente fora daquele, se você não conseguiu se conectar a ninguém que já está nesse tal ambiente, é difícil de você sair daquilo ali, cara. sim. Você fica Total. meio que vendado, com o olho vendado, o ouvido Isso. tapado, e não vê direção. Tu tá numa caverna escura e não tem luz no fim do túnel. Eu concordo. Cara, e como que quando você começa a se movimentar para tentar, para acreditar que com a fé, acreditar que você pode sair daquele ambiente e se transformar como pessoa, se ressignificar e conhecer os outros mundos que tem além daquele teu ali, Sim. como que acontecem as coisas, cara. E o que te tirou desse mundo? Como é que você saiu dele? Cara, se eu colocar assim numa. Como é que eu saí dele, né? Eu sempre fui um cara inconformado, né? Assim, eu era inconformado com a realidade da minha família. Aquela realidade de escassez de. Não vou falar financeira, porque eu nunca passei fome, mas também a nossa vida era regrada, não. Vou te dar um exemplo. Aniversário do Rodrigo, do Rodrigão. O que a gente fazia? Não tinha festa, a gente ia no McDonald's. Meu aniversário era, tiver no McDonald's hoje, era como se fosse uma festona, entendeu? Viajar, não tinha, a gente não tinha lazer, pô. Tinha o básico lá, que meu pai, funcionário público, que depois, logo depois eu me tornei também, quando eu comecei minha vida profissional, fui militar. E eu sempre vivi inconformado porque eu via, mesmo que naquela época nossa, que a gente deve ser parecido de idade, década de 80, porra, meu irmão, eu vi que tinha, através da televisão, eu vi que tinha pessoas que viviam uma realidade diferente da minha. Só que eu pensava, cara, como é que eu vou acessar isso? Se eu tô num meio aqui que ninguém consegue. Mas eu acreditava que era possível. Só que o que fez realmente transformar isso foi Deus na minha vida. Com 40 anos de idade. Eu mudei com 47. Rapaz, foi? Foi. Caraca, Agora é 45 que eu comecei a mudar. 45 anos. Então, eu com 40. E hoje eu entendo, tipo assim, tudo é um processo que a gente precisou viver, né? Sim, Agora, muita cabeçada que eu dei, eu acho. sim, entendo. Que nós demos, né? Que nós demos, né? É. Bem Só isso que mesmo. hoje, assim, tudo que acontece na minha vida eu vejo com outros olhos, quando é uma adversidade negativa. Eu vendo para aprendizado, Sim. eu vendo para aí eu trago muito pra fé, né? Pra me mostrar algo além quando aquele problema tá acontecendo ali. Aquilo que você faz com que a vida te traz é responsabilidade sua, né? Você pode ficar lá como vítima, aprender e crescer. Mas quando você aprende e cresce com o que a vida te traz, você começa a ter gratidão por ela. Porque agora Sim. você está aprendendo com as coisas, estando mais sofrendo só com elas. Te levando a um lugar diferente e novo. Sim. E começa a gratidão pelo mundo. Aí a coisa anda mais rápido na Anda, vida. anda. Cara, mas por que? Vamos lá. Eu quero entender aqui. Você profissionalmente começou vendendo assim informal? Foi o teu primeiro contato profissional? De Ou venda, não? foi. Não, esquece venda. Teu primeiro contato profissional. Chegou a trabalhar Profissional, CLT, carteira assinada, em alguma empresa? cheguei a trabalhar com montagem de óculos. Mas eu não tinha carteira assinada. Sim, era informal também, né? Não, trabalhava numa loja, numa empresa, Sim. meio período, que eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Sim. E só não tinha carteira assinada, mas trabalho desde muito novo. Com mais ou menos 7, 8 anos, trabalhava 2 horas, meu pai saiu da sorveteria que ele tinha pro banco. Teu pai já era empreendedor, né? Meu pai foi bancário, É? depois foi empreender. Sim. Então eu trabalho desde muito novo. Quando eu ia fazer reforma em casa, para não tinha dinheiro, eu pedia para ser servente de pedreiro do meu pai, me pagava como servente de pedreiro, eu trabalhava como servente de pedreiro. Sim. Se eu tinha 14, 15 anos de idade, Mas isso aí é porque já despertava em você ter o teu dinheirinho? sempre. Desde Tu novo. não gostava de pedir, né? Não gostava de Chegar, pedir pai. também, o não era muito comum também. Era comum, né? Era, não, não e não. E era comum, tu acredita que pela falta, né? Também. Teve um período muito difícil financeiramente. Teve um período muito bom, quando o trabalhador foi trabalhou num cargo muito alto em Osasco, no banco. Sim. Depois teve um período de financeiro muito ruim, depois de mudou Campinas.
Somente depois que ele vendeu o que ele tinha e o Collor veio a da poupança, né? Pegou essa época. Pegou tudo. Foi em 92, não foi? Não lembro um ano, mas eu sei que levou tudo. Aí o negócio ficou feio pro nosso lado. É feio assim, do péssimo sentido financeiramente. Sim. Nunca faltou comida, nunca faltou nada em casa. Mas eu tinha dinheiro, eu tô comprar uma roupa, uma calça, gente. Ficou jogando nesse período assim, bem apertado. Sim. Essa parte também do Collor pegar o dinheiro de todo mundo foi complicado pra quem viveu isso, né? Eu era. Deixou na mão. Nós éramos garotos, né? Era. Adolescente. Ah, não, era do garoto. Garoto. É, uns 10 anos por aí. Sim. 12 anos. E eu lembro dessa época aí. A minha mãe também sofreu com isso aí, porque tinha dinheiro na poupança. Você Meu guarda? avô, cara, meu avô, que tinha reserva financeira que guardava na poupança, né? Meu pai tá vindo da poupança, o juros era alto. E mesmo assim, hoje em dia, depois de tanto tempo disso acontecido aí, a poupança ainda tem muita grana guardada, né? A galera ainda tem essa mentalidade da poupança. E não dá dinheiro nenhum, né? Sim. É um prejuízo aquilo. Na verdade, a poupança ela é só pra enriquecer o bancário, pô. Sim. Ele investe o dinheiro da poupança. Sim, cara, eu tava lendo outro dia, porque a gente tá vendo sobre financiamento para construção, né? A Caixa Econômica tem um projeto desse aí de financiamento e tal. E o recurso que é usado para poder bancar esse financiamento de construção é da poupança. Sim. É do suposto dinheiro que todo mundo acredita que tá lá na tela do telefone ou lá no caixa eletrônico lá que tá lá, aquele númerozinho, mas não tá não, ele tá movimentando. Ele tá tipo assim, eu tô precisando do dinheiro do Washington, da poupança, e a Andressa, que é a gerente do banco lá, ela vai pegar o teu dinheiro, me emprestar e ganhar dinheiro em cima, e teu dinheiro tá lá. O banco basicamente não tem dinheiro, tá batendo Sim, cara, não tem dinheiro. É isso aí. Ele gira o capital. Sim. Pega com juros mais baixos e vende com juros mais altos. E negocia o próprio dinheiro. E o que, cara, o teu pai chegava a comentar contigo sobre banco? O que ele falava? Chegava. Mas ele falava bem ou mal do banco? Mas ele gostou muito do banco, trabalhou muito viajando e plantando sistema. Ele viajou quase o Brasil inteiro. Sim. Então ele gostou de trabalhar no banco. Mas chegou uma hora ele saturou também naquilo. Que a pressão é grande. Porra, deve ser, meu irmão. Eu tenho amigos aí que são gerente de banco. Eu já tenho até aposentado que fala, Rodrigo, é uma responsabilidade, uma loucura assim que você nem imagina mesmo. De mexer com dinheiro. Porque na verdade tu tá cuidando do patrimônio de pessoas, né? Sim. Ali. É uma responsabilidade. Tem todo um aparato por detrás. Tem uma pressão enorme. Tem uma pressão enorme, isso aí. E você começou lá no ursinho depois do urso. Depois do urso foi quando mudei para Belo Horizonte. Eu larguei do nada, não vou trabalhar mais com isso, vou estudar em Belo Horizonte. Avisei o pessoal, falei começar a distribuir currículo de loja em loja. A segunda, Loja de quê? Loja de quê? Só de ótica, eu trabalho só com ótica, né? Tá. Aí lá, a segunda vez que eu fui para BH e voltei, acabei arrumando um emprego, e fiquei lá, já peguei as coisas, mudei, arrumei uma república e fui embora. Assim mesmo, sem muito... Sem pensar muito, né? Sem pensar muito, né? vou fazer, acabou. Bem isso mesmo. Tinha uma cidade de ir pro mundo, muito grande de ir pra vida, ir pro mundo e sair de casa. Desbravar, né? Desbravar o mundo. Tinha. Ainda tem, pra ser bem sincero. Sim. A gente que faz algo, a gente tem uma inquietação, né? A gente tem uma inconformidade com as coisas. A gente não tá acomodado ali. A gente sempre tem uma coisa de um querer ir, um querer fazer que impulsiona a gente. Por isso que a gente faz. Sim, cara, minha esposa que fala pra mim assim, ó. Ela fala, amor, porque o meu grande quê de vir pro digital é de eu acreditar que, tipo assim, a minha mensagem vai ser muito mais propagada, eu tenho muito mais chance de vender no digital, porque, pô... Sim. Aí ela fala assim, e você acredita o quê? Que você, a partir do momento que você conseguir X, tu vai parar? Tu não vai não, Rodrigo, sabe por quê? Porque não é de você. Você sempre, o teto vai virar chão. Sempre quer mais. Tu vai alcançar um degrau isso aí. que você acredita hoje que é o teto máximo, e quando chegar lá tu vai falar assim, não, ainda tem mais. E isso aí, a gente, cara, que é assim, a gente tem até que procurar se modelar um pouco, porque senão eu vejo em mim, cara, assim, até as conquistas que a gente vai tendo, a gente não vai vivenciando elas, se agraciando delas, cara, porque fica naquela engrenagem de tanto avanço, vamos crescer e vamos. Isso é bom, né? É bom, mas tem que ser dosado, porque senão, cara, que loucura que é, meu irmão. Eu acho que o PRI tem que cuidar aí, não largar de cuidar da família, ter tempo pra família, e tempo pra nós mesmos, né? Cada um tem pra si mesmo. Cuidou desses 2 pontos, o resto dá pra ir. Sim, é aquilo que eu falei não pode sobre. ser família. É aquilo que a gente estava comentando aqui, né? Sobre alinhamento de alguns pilares que são essenciais, Sim. né? E a gente fala isso hoje de forma tão natural, mas eu vejo que quando eu transmito essa mensagem para algumas pessoas, cara, a galera nem tinha ouvido falar.
o que a gente acha que é comum pra gente, Sim, eu costumo dizer muito aqui na agência aqui, cara, o que a gente acha que é comum, que a gente tá vivendo no dia a dia aqui, de algumas mentalidades diferenciadas, a galera nem teve acesso, porque eu fui dar uma palestra sexta-feira para um grupo de representantes, a galera tava faminta, sedenta de quê? Conhecimento de representação comercial. sim. Como abordar cliente, como melhorar o relacionamento, como faturar mais, enfim, quebrar objeção, preço, valor, vínculo. Só que eu falei, cara, vocês vão se surpreender, porque 80% não é isso, para ter o sucesso. Aí eu comecei a palestra contando um pouco da minha história, depois eu fui para pilar de vida, mentalidade, e no final eu entreguei alguma coisa de representação comercial. E a galera saiu de lá assim, uau. Porque muitas das vezes você já pode ser um bom vendedor, um bom representante, tu já é um especialista, só que se você não tiver com esses tais pilares de vida alinhado, Sim, não anda. não anda porque você é humano, cara. É isso aí. Eu concordo. Se você sair hoje para fazer um trabalho de representação comercial na rua, para prospectar um cliente, e você tiver mal com a tua esposa em casa, ou a tua esposa estiver doente, alguma coisa, Alguém da família mal, irmão, tu não vai desenvolver não o vai. 100% profissional que você poderia. Não vai. E não tem como, quando chegam para mim e falam assim, cara, tem que separar o pessoal do profissional. Eu vou te falar, com todo respeito, Não existe. não existe isso. Por quê? Somos um. É Um isso aí. Rodrigo, um Washington, um Andressa. É isso aí. Cara, não dá. É interessante o seguinte: o que tira mais energia nossa? Família. Sim, Se a família tá mal, sua energia vai lá embaixo. A sim. pessoa tem que ter essa sensação, só pra saber perceber isso. Então, alguma coisa desandou em casa, sua energia baixa e baixa muito. Deixa eu contar uma história sobre o ano passado. Meu projeto de trabalho ele atrasou aí mais ou menos, acho que uns 30% de força de energia para mais. Estavam duas pessoas doentes em Minas, o meu pai e meu sogro, e nós resolvemos todo mês ir para lá uma semana, porque a gente tinha que passar por isso. E nós entendemos que também vida pessoal é necessária, porque Super necessária, né? depois pelo que estava acontecendo, a gente queria terminar aquele processo bem. Então era mais ou menos uma semana, 10 dias por mês viajando. Então o trabalho já cai aí de 25% a 30%. Fora isso, a questão de energia. Então meu trabalho podia ser muito melhor do que ele foi. Sim, Mas é uma escolha também, pessoal. Que a vida também não é só trabalhar. sim, Querer ganhar e querer crescer, eu acho que é de bom senso. sim. Mas também abrir mão da vida pessoal como um todo não vai, não dá. E foi um preço que nós pagamos. Atrasou o processo, atrasou. Mesmo assim, foi bom? Foi. Mas poderia ter sido muito melhor Sim. o resultado. E esses fatores externos aí, eles contribuem sim pro teu sucesso ou pro teu fracasso. Sim, Cara, tem que estar alinhado. E é um tanto quanto esse eu vou falar em Deus porque não tem como não falar. Esse alinhamento na minha vida veio através de um profissional cardiologista, que não tinha nada a ver com o cara, não é pastor, padre, pra vir me falar sobre isso. Passei uma adversidade braba em 2020, que foi uma situação assim financeira, uma das piores crises que eu já vivi. E também fazia parte de terceiros que dependia dessa operação. E eu fiquei de uma certa forma na linha de frente, devendo essas pessoas. E imagina como é que ficou o meu telefone, um caos, né? Cobrando explicações, isso, Sim. aquilo. E uma vez, eu voltando pra casa na linha amarela no Rio, comecei a sentir uma dor forte no peito, parei meu carro, falei, cara, tô infartando, vou morrer, eu pensei, tá? E ali quando a maioria das pessoas, por mais que sejam ímpias ou ateu, que não acredita, né, no Deus, quando tá nesse momento de adversidade, ali ai meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E só tava eu e não tinha como, parei o carro, cara, os carros passavam, mas eu não conseguia nem sair do carro. Enfim, ali eu já tive o primeiro contato com Deus imperceptível ali, e ele foi me trazendo calma, eu consegui suportar aquilo ali. Quando eu cheguei em casa, encontrei minha esposa, eu saí dali, né, ela falou, vamos marcar um cardiologista pra ontem, aí marquei. Ela ligou pra clínica, já me passou uma série de exames pra poder levar no dia da consulta. Quando eu cheguei na consulta, foi um tanto quanto inusitado. Eu já acordei diferente, eu já senti que ali seria alguma coisa diferente na minha vida. Sentei, tô lá na sala, esperando o meu doutor me chamar. Aí entreguei pra recepcionista meus exames. Ela foi, depois de uns 15 minutos me chamou. Aí entrei, era um senhor, cara, muito bem abençoado, tal. E falou, opa, Rodrigo, tudo bem? Como é que você tá? Sou o doutor Carlos Augusto.
Sou cardiologista há 60 anos só que o cara tinha de cardiologista. Ele tinha 84 anos na época, né? Deve estar chegando a 90 agora. E ele falou, ó, já olhei teus exames, eu quero que você, num breve período de tempo, me conte exatamente o que tá acontecendo na tua vida, porque tu não tem nada. Teus exames tá tudo ok. Aí eu contei, né, minha história. Ali eu, assim, contei a minha história de vida ali pra uma pessoa desconhecida e que eu, cara, parecia que era meu pai ali na hora. Contei e ele falou, cara, eu vou te... Aí abriu assim a porta, pegou um livro, me deu. Eu tava lá, Pilares de Vida, né? Uma vida baseada no que realmente importa. Ele tinha escrito aquele livro ali. De 28 páginas só. Curto, falou, me deu o livro, falou, quando tiver uma oportunidade de ler, não deixa de ler, mas eu vou te falar um negócio. Você conhece Cristo, Jesus Cristo? Eu falei, conheço porque eu sei que, né? Todo mundo fala, mas não tem intimidade nenhuma com Deus, enfim, então. Aí me falou sobre os pilares de vida, pegou uma folha em branco, falou, faz uma cruz aí. Imagina que isso aí é a cruz de Cristo, cara. E falou dos pilares, né? Espiritualidade, família, relacionamentos, profissional e saúde. Tem que estar alinhado isso aí. Como é que tá a tua vida? Tua vida tá montando ruas. Eu falei, pô, completamente. E a partir daquilo ali, minha vida virou. Entendi. Minha vida virou no sentido, assim, não é que eu deixei de ter problema, deixei de ter adversidade, deixei de as coisas ruins acontecerem. Mas eu aprendi a lidar com todas elas e comecei a alinhar aquilo ali. Através, primeiro, do espiritual. Tudo foi entrando em conformidade. E hoje eu posso dizer assim, eu não tenho ápice do que cada pilar ainda pode transbordar na minha vida. Sim. Mas eu tenho a concepção de que eu estou muito, muito acima daquele Rodrigo de 5 anos atrás. Então você concorda comigo que a crise revela quem é pessoa de verdade? Sim, cara. Sim. É isso aí. E eu já tinha passado algumas crises aí, mas é aquilo que a gente falou, né? O processo, às vezes, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? O processo, às vezes, que vai ser de 1 ano, 5 pra você, de repente pra mim foi de 25, 30, 40 anos. É isso aí. Então, mas as pessoas têm que acreditar que esse alinhamento, que a galera, hoje o mundo é tão dinâmico, esse alinhamento tem que ser feito na vida da pessoa, porque senão nada vai andar. Concordo. Nada vai andar, cara. Mas o que fez eu acordar também foi crise. Foi crise também. Eu tive um Covid. Passou pela Covid, é? 2 vezes. O primeiro, quase 60% pulmão, basicamente. O Biel chegou a 60%. Foi internado, fiquei mal. Tive risco real de óbito. Caramba. E depois de sair do hospital, eu recuperei até rápido. Mas 4 meses depois eu peguei outro Covid. Mais ou menos 25% do pulmão tomado. Aí minha vida ficou. Qualquer coisa eu dormia, apagava. Tipo assim, meu corpo não ficou bom. Depois que você passou por isso, né? Do segundo Covid. Não conseguia fazer quase nada. Começava a ter uma pressão qualquer, deitava dormir 2, 3 horas, o corpo apagava. Isso aí depois de um tempo, que me levou até para ajudar nisso foi minha esposa. A gente tava morando junto já na época, não estava casado ainda. E comecei a tomar vitamina, etc. E nisso ela voltou a ter problemas também. A ter hemorragia, não podia operar, etc e tal. Na verdade, quando consegui operar, após eu estava muito desgastada com todo o processo hemorrágico, estava com câncer. Mas foi um câncer em si, isso não teve metástase, nada, tudo bem. Só que a nossa vida ficou emocionalmente muito fraca. Nós dois fracos, fisicamente, emocionalmente. Tudo começou a afundar. E como que era o lado espiritual nessa época? Ela era muito ligada à religião. Eu sempre tive um lado espiritual forte, mas nunca fui religioso de verdade. Mas sempre com um lado espiritual muito forte. Aí já mudou para o Rio de Janeiro, mudar a nossa vida. Um dia eu falei para ela e falei assim: vamos fazer da pior coisa da nossa vida, nosso maior sucesso. Ela falou assim: então vamos fazer então. Sabe, vamos enriquecer então nós vamos enriquecer. Agora, se ela me dá autorização para isso, eu não ia andar. Eu tô casado com ela. Autorização, bacana. Bacana, tá? Porque é um casal. É uma permissão da esposa, porque vamos fazer junto. Sim, cara. Aí vamos, nesse dia, assim, ó. Vamos. Então vamos. Começamos por onde? Eu comecei com a internet, pegando coisas de internet. Eu tava pesando 115 quilos. Caraca, rapaz. Eu já eliminei em 1 ano e 10 meses 17 quilos. E tudo começou aqui. Comecei aqui. A partir do momento que você acreditaria que era possível você eliminar isso aí. Eu comecei a pegar o celular, apareceu Pablo Marçal, falando de prosperidade. O que é isso de prosperidade? Eu nem entendia isso. Olha a diferença de mundo em 1 ano. Comigo foi com ele também, tá?
É doideira. E eu não gostava dele, meu irmão. Mas depois eu comecei a falar, esse cara é meio soberbo, arrogante, mas ele fala a verdade. É isso aí. Pega na ferida mesmo, meu irmão. Ele pegou e falou assim, tinha energia. Que negócio que esse cara tá falando, gente? Então, já que é mudar de nível, então eu vou começar com peso. Começar emagrecendo. Eu feri as pernas fazendo caminhada. Muito obeso. Sim. Feri as coxas, assim, e continuava mesmo assim. E continuei, e tô até hoje. De uma coisa passei pra outra, e vai indo. Você vai se adaptando aos hábitos novos, Sim. criando novos hábitos, vendo problemas, criando novos Tem problemas. até uma frase que ele fala, vai indo. né? Ele fala muito que é novas pessoas te levam a novos lugares, Isso. vão te dar novas ideias, vão te gerar novas ações, vão te fazer ter novos resultados. É sobre isso, pô. O peso, você começou a mudar a tua mentalidade e falar, cara, eu preciso praticar um exercício físico. Sim. E modelar a forma que eu me alimento. Sim. Automaticamente, a matemática é uma ciência exata, Washington. Começou a ver o resultado, emagreceu. Opa, agora vamos pro lado agora profissional. O que eu preciso fazer para poder prosperar, ganhar mais? Vai. Aí você vai pensando. E vamos supor, e nisso tudo aí, como que entra agora a representação comercial? Que para mim hoje foi o que mudou minha vida profissional, a minha vida financeira, a forma como que eu enxergo hoje o poder da representação é o seguinte, é liberdade geográfica, Sim. ser pago pelo que eu produzo, não pelo meu tempo, ganhos ilimitados, depende da minha energia que eu coloco, da minha intensidade. Eu te falo porque hoje eu tenho representantes assim, tem um que eu lidero, que o cara é intenso, coloca muita energia, só que ele nem é tão bom. E tem um outro que ele coloca muito menos energia, mas é muito bom. Esse ganha. Esse aqui ganha. O que trabalha mais. Dá mais energia, lógico. Que dá mais energia. Mais, colhe mais. O que dá mais energia, que é menos qualificado que esse aqui, ele ganha. Planta mais, colhe mais. Sim. E a representação hoje, ela me fascina por isso. Cara, às vezes vou te dar um exemplo. Vou viajar. Vou lá pro sul agora. Eu vou ficar 10 dias lá e vou faturar através do meu telefone. Só que só que não é assim o começo, né? O começo na representação é doloroso. Sim. Até você construir essa carteira. Como é que você chegou na representação? Conta aí pra mim. Eu era televendas. Sim. Quando eu voltei para Lagoa da Prata pós Belo Horizonte, que eu tinha largado aquele sonho que eu tive de ser cientista, fui mudar de área de trabalho porque o Mário ganhava mais. Sim, isso aí é verdade. Eu gosto de filosofia. Sério? Eu gosto de Einstein, eu gosto da época, eu gosto de coisas assim. Eu não gosto. Eu gosto das coisas. Tu não gosta, né? Eu gosto das coisas todas. De Nietzsche, vai vários pensadores por aí. Hawking, mas Einstein, muito fã de Einstein. Eu voltei uma tristeza que a vida tinha acabado ali, vou mudar de área, que era uma área que ganha mais, agora eu vou ganhar dinheiro. Eu saí de óptica para peça de moto que pagava melhor. Sim. E fui televenda, sem saber nada de televenda. Televenda na moto, negócio de moto já. Peça de moto. Sem saber nada de vender por telefone, só sabia venda de balcão. Mas tu sabia pelo menos falar do teu produto que tu vendia? Sabia nada. Nada. O cara chegava e perguntava, tem isso aqui, esse escapamento de... Eu não sabia nem mexer com Excel, nem mexer em sistema, não sabia nada. Eu fui assim mesmo. Foi assim mesmo, é. Lógico, tem que fazer. Vai aprendendo durante. Tem que fazer. Tem que fazer, isso aí. Isso aí. Aí peguei, comecei a ganhar bem. Ganhar mais que em Belo Horizonte. Na televenda, né? Televendas aí, isso é 12 anos atrás, cheguei a ganhar quase 4 mil reais. Mas era uma televenda que você tinha que estar lá na empresa, né? Tinha um setor de televenda da empresa. Só telefone. Eu comecei a guardar dinheiro para ser representante, que pagava mais. Ó, te cortando rapidinho. Que parada legal, peraí, ó. Ó, é o que eu falo muito com quem hoje, porque hoje tem amigos meus que querem se tornar representante, porque vê o sucesso que eu tenho e tal, pô, quero aprender isso aí. O que tu fez? Guardou dinheiro. Se você que quer ser representante comercial hoje, se planeja financeiramente, eu falo sobre isso. Meu irmão, se planeja no mínimo. Eu coloco 12 meses, tá? Pra você ter tuas contas pagas 12 meses e pelo menos mais 30% desse valor pra você poder, que vai ser o teu gasto na rua, pra prospectar cliente, alimentação, gasolina, enfim. Tu já começou certo, tá? E quanto você acha que um representante tem que ter hoje em caixa? Uns 30 mil pra começar? Cara, depende da vida dele. Eu vou atrelar muito a vida dele, pessoal. Vamos supor que o gasto hoje desse amigo meu que quer ser representante, ele tem um gasto mensal de 4 mil reais. Uma média. Uma média. Vamos colocar 4 mil reais. Ele tem que ter pelo menos aí uns 60 mil reais guardando para ele começar. Porque ele vai ter 12 meses, um ano. Eu tô dizendo isso para ter um planejamento muito sólido, muito amarrado no sentido de não ter pegadinha no meio do caminho. Mas com uns 30 mil reais ele começa.
No meu caso, Comigo lá ele começa com 30 mil. Eu garanto que se ele fizer tudinho que eu falar, agora, não é só aprender como fazer, é estar disposto a pagar o preço. sim, mas no meu caso foi meio no peito, tá? Não tinha nada guardado? Tinha um Ou pouco, tinha? Um pouquinho? tinha. É. Eu fui ganhar um prêmio, eu bati a equipe nacional, tanto externo quanto interno, ganhei uma moto. Guardei o dinheiro, O cara que não sabia nada, não sabia vender, e foi lá e botou as caras, ganhou um prêmio nessa. ganhei uma moto. Bati a equipe externa e interna, vendi mais que todo mundo. Ganhei a moto, eu tinha um dinheiro guardado, fiz a conta com a empresa, peguei o dinheiro total, comprei um carro, Sim. um Paliozinho, acho que 94, 92, um Paliozinho, Sim, sim. pra viajar pro Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Sem nunca ter pego estrada na vida. É? Sabe dirigir, eu não tinha pego estrada. Mas tem que fazer, tem que fazer. Essa parada dele é maneira que ele fala. Ou, Tem que fazer, tem que fazer. tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E vim, e comecei a vender, e quando eu vi toda uma situação que eu tinha que vender nesse mês, eu não trabalhava no mês seguinte, o dia tinha acabado. Então eu tinha que vender Caraca, esse chegou mês. nesse patamar? Chegou porque a venda externa era muito cara e o produto era um preço muito alto em relação à concorrência. Sim. O custo era mais alto. Então, por telefone, eu não percebia isso. Na rua, eu fui ver que era um produto muito difícil de vender. Hum. E eu tinha que vender assim mesmo. Se eu vendesse X, eu não comprava nesse E tu começou representando um produto só ou vários? Uma distribuidora. Sim, mas tem vários produtos, né? Tinha mais de 1.000 itens. Mas também era de moto com 1.000, 2.000, 4.000 itens, é normal. É normal. Caramba, muito item. Tem que ser. Não, você não faz volume de venda. Sim. Não é... Esse é o jogo da Teste de Moto. E foi meio que no peito, na raça mesmo. E começou a prospectar um cliente. Aliás, a venda tua na televenda, tu conseguiu trazer cliente para essa carteira da representação? Não, era outra rota. Eu trabalhava no norte de Minas e Goiás. Goiás e Brasília. Isso no televenda, né? Televendas. E aqui tu veio fazer Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então começou do zero. Do zero. Tinha uma base financeira, mas ela acabou. Sim. E nessa época você já era representante mesmo? Tu teve que abrir empresa de representação? Tive que abrir. Tive que abrir e vim. Sim. Eu lembro que o dono da empresa falou: vou mandar um motorista com você pelo menos a primeira vez, porque você nunca pegou a estrada. Pela sua cidade de Mara. Tá bom. Eu vim dirigindo pro Rio de Janeiro. E foi isso. E qual era o que você acredita? Já tá há quanto tempo fazendo isso? Representante de motopeça? Tem 10, 12 anos. Então, 10, 12 anos. Vamos lá. O que você acredita hoje que foi o maior desafio no começo? No começo, O que tu acredita que era a maior objeção que você tinha para poder vender? eu nem pensava nisso. Nem pensava, né? Eu pensava só que estava difícil, por causa que o preço da concorrência era muito mais baixo, pelo menos colocação de mercado. Sim. Chegava no cliente e falava para mim: tá vendo? Tu tinha essa concepção, né? Eu aprendi na prática. Sim. Chegou Aprendeu lá, na prática. vendo esse produto aqui é igual o seu. Sua marca não é mais acima da dele. Só que se eu fosse 20% a mais. Tinha amizade com o cara já. Mas então, o cara abria isso aí é o auge, tá? Porque o cliente mesmo, ele fala pra você o quanto que ele tem dos concorrentes aqui, ó. É. Mas era a mesma marca? Era a mesmo mesma produto, marca. mas marca diferente? Mesmo produto com marca diferente, mesma colocação de mercado. Sim. Tem marca que tem uma colocação acima, uma colocação abaixo, mesma colocação de mercado. Tem produto que mais vende, marca que mais vende, com certeza. Tem produto mais de combate, não era produto com marca. Sim. Tá vendo? Não posso te comprar, não consigo te comprar. Até gostaria, não tem. E o cara queria até te Porque comprar, o cara né? via eu trabalhando, sabe? O cara tá vendo, nossa. Pô, o cara vem aqui, o cara tá saindo de casa, tá querendo vender realmente, mas Tá vindo de Minas Gerais pra cá, tá nem morando no Rio de Janeiro ainda. Sim. Aí no começo você não tem, não consigo vender, não, então o cliente vendia mas todo mês pra trabalhar no mês seguinte, todo mês eu fazia. E o maior desafio hoje, vou te dar um exemplo, quando chegava no último dia do mês, a tua meta lá zerava novamente. Era mais ou menos isso. Esse é o desafio da venda, né? Aí eu lembrei de um desafio que eu tinha antes. Quando eu fui pra São Paulo acompanhar passeio, depois que eu mudei de Belo Horizonte para Lagoa da Prata de novo, eu vi um carro numa carroceria de um caminhão, que era um Peugeot 207 branco, acabado de lançar. Apaixonei aquele carro. E aquilo era impossível para mim. De conquistar, né? Era, porque eu tava sem dinheiro, sem profissão, sem como agir no mundo e o que fazer. Só que ficou na minha cabeça me incomodando. Aí vocês meio que eu tinha que comprar esse carro. Tu ficou pensando, né? 4 anos depois que isso aconteceu, já como representante, eu comprei um 307 branco. E eu comprei branco e o carro era branco pra provar pra mim que eu era capaz. Sim. Só na... Então assim, já que é impossível, tem que fazer o impossível pra mim. Então. É.
E quando a gente coloca alguma coisa na cabeça e entrega pra aquilo acontecer, acontece, né? Acontece. Quer ver, ó? Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quando você vindo aqui pro estúdio pra gente gravar, quantos carros brancos tu viu? Tu não sabe, pô. Vários. Agora vai fazer o Mas seguinte. esse foi diferente. Não, agora vai fazer o seguinte. Quando tu sair daqui, tu vai até onde você for o teu local de destino de chegada, tu vai contando quantos carros brancos lá. Tu vai ver a quantidade de carro branco que tu vai ver na tua frente. Pode colocar até um modelo específico. Tem muito. Porque você vai estar com aquele pensamento Sim. focado naquilo ali. É isso. E automaticamente, aí eu vou atribuir isso aí à lei da atração, né? Que a gente atrai aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente tem, fica pensando, fica pensando e fica pensando. Cara, eu fui fazer uma palestra na Dani Embalagens aqui, em final de março, né? Eu falei, cara, eu quero estar lá palestrando lá nessa convenção que vai ter dela. E eu fiquei imaginando isso aqui com a galera aqui, a equipe, né? Meu telefone toca um dia. E a gente só teve um contato. Eu e ela, a gente mora no mesmo condomínio, mas tivemos um contato, foi através do podcast. Meu telefone toca. Era ela. Minto. A gente se encontrou numa feira Rio Expo Food lá no Rio Centro, no Rio de Janeiro. E ela, Rodrigo, tem que falar contigo. Só que eu tava todo enrolado lá, um porrada de cliente falando comigo, fornecedor, enfim. Eu falei, tá. Aí depois ela me ligou, né? Falei, cara, quero te convidar pra ser representante lá, palestrante do evento e tal. E eu já tá. Cara, isso aí foi mais uma prova de que a lei da atração realmente acontece. A gente falou isso aqui várias vezes aqui na sala. Falei, pô, quero estar lá, quero estar lá, quero estar lá. Eu não pedi nada, não pedi. E veio pra mim. É assim mesmo. Que eu fiquei mentalizando aquilo, cara. E aconteceu, Parece que a né? energia vai criando uma frequência com as outras pessoas. Você vai andando com pessoas cada vez mais próximas de você, que querem a mesma coisa, Sim, que têm as mesmas intenções de vida. sim. Parece que a gente vai se atraindo um ao outro, né? Tem um bordão que eu falo. Se conecte a pessoa com o mesmo propósito, avança que o mais ele falar. E é sobre Assim. isso, cara. A gente tem que estar inserido mesmo nesse ambiente de pessoas que a gente acredita que veste a mesma camisa que a gente. Porque se você tiver também no meio de pessoas que estão completamente desalinhadas do propósito de vida que você quer pra você, eu te garanto, isso aí é garantia 100%, tá? Eles vão vencer. Eles vão te convencer que tu tá no caminho errado. Concordo. O ambiente sempre vence. Mente modo que a gente, né? Sim. Ele sempre vence. Aí você, representante comercial, já 10, 12 anos, começou lá atrás, com essa dificuldade toda, e hoje ainda está representante comercial. O que você tem para falar pra galera que tá se conectando a gente aqui dessa profissão representante comercial, cara? Vamos lá. Aí depois eu parei um tempo, tá? Voltei pós-pandemia, do zero, para abrir uma marca de novo no Rio de Janeiro, que ninguém conhecia. Representação, vamos lá. Venda em geral tem a ver com escuta, Ativa, escuta ativa. empatia e assertividade. Então escute um pouco mais. Representação tem a ver com prospecção, Sim. visita ativa, telefone, WhatsApp, e-mail, Sim. indicação e gestão. Sim. Gestão de rota, gestão de cliente, gestão de tempo Sim. e tempo de resposta, nós conversamos antes, né? É também algo importante. As pessoas hoje estão sem tempo e ninguém está querendo esperar mais nada nem ninguém sobre nada. Então tem que pensar nisso tudo. E começar a montar a sua estrutura de trabalho. Persistência, resiliência. Sim. O cara tem que ter uma certeza que ele consegue, Sim. guardado dentro dele. Primeiro acreditar que é possível. Fé absoluta. E isso tem que saber lidar com frustração e com negativa. Tá com papel e caneta aí, né? Anotou tudo que ele falou, né? Exatamente, concordo em número, gênero e grau. Senão não vai. Não vai, meu irmão. Não vai. Não vai. E, rapaz, é bem sobre isso. Porque hoje a gente tem, assim, é tipo uma regra de Pareto, né? 80-20, né? A cada quantidade de representante que eu coloco, 80% dá errado. E 20, assim, dá certo, mas não é aquele certo. Porque as pessoas, elas desistem fácil a partir do momento que começa a vir o não. Porque elas não se preparam. Hoje eu costumo dizer pro representante que eu preparo ele. Não adianta eu só preparar ele para poder ser um especialista no produto, chegar lá preparado para atender o cliente, né? Ser muito bom escutador, ouvir as dores do cliente, saber quebrar a prospecção, entender que o preço é importante. Cara, a gente vive num mundo capitalista, é Sim. importante, sim. Uhum. Principalmente para você abrir um cliente.
O preço vai ser determinante ali. Só que as empresas que a gente trabalha hoje, elas dão essa condição de, não, cara, é primeiro pedido. Então elas baixam a margem lá para a gente poder entrar no cliente, para depois o cliente entender que por detrás do preço tem um valor, que é o que eu falo muito sobre valor hoje. O que é o valor? É o valor que o representante e a empresa demonstram para aquele cliente. Cara, o cara é além do preço. O Rodrigo é além do preço hoje para mim. Os clientes falam para mim. Eu mando mensagem, ele responde na hora. Quando eu tenho um problema, ele soluciona. Por mais que seja um problema que se acredite que não tem solução, vou dar um exemplo. Cara, tem situações desafiadoras na representação. Toda hora. A minha venda é recorrente. Eu vendo hoje para entregar amanhã. Aí você imagina, uma sexta-feira, eu vendi na quinta, uma sexta-feira o cliente está precisando de uma picanha no restaurante dele e o meu caminhão quebrou no meio da estrada. E não tem entrega sábado. É um desafio, não é? Sim. Só que hoje, esse cliente, ele tem a certeza de que eu vou resolver esse desafio dele. Por quê? Com o know-how que eu tenho hoje, relacionamento com um monte de clientes, principalmente aqui na região, eu vou pegar, vou ligar para o Washington, que é um cliente meu, que trabalha também com esse item, e eu vou solucionar o problema daquele cliente. Falar, cara, consegue me emprestar 2, 3 caixinhas dessa picanha para a Andressa não ficar sem o produto, porque aconteceu isso. Cara, Rodrigo, pega aqui, pô. Pode vir pegar. Eu vou pegar, vou levar no cliente lá. E com isso, eu já ganhei ponto, né? Aquele cara fala, meu irmão, ele é fora da curva mesmo. Ele Resolve não, pra mim. ele resolve. Claro que tem situação que não dá. Tem. Aí entra mais uma coisa em mim. Tipo assim, eu vou falar a verdade, tá? Mesmo que seja, que vai doer o cliente, ele vai ficar chateado, vai falar que não vai me comprar mais, não tem problema. Porque a verdade, tem uma frase que diz assim, a verdade vende. A verdade liberta, a verdade vende. O cara vai confiar mais ainda. E muitas das vezes eu já ganhei amigo falando que o cliente não queria ouvir. Porque a gente fala assim, ó, confere a mercadoria no ato da entrega, preste atenção direitinho, não dá mole, porque depois que o caminhão sair, vai ser um transtorno para trocar isso aí. Pedido do cliente era filé de coxa. Entregaram coxa. Aí o cliente, porque na verdade aí a gente vai voltar naquela situação que a gente falou. Nós, pessoas, gostamos muito de terceirizar as nossas culpas, às vezes, na maioria das vezes, para outras pessoas. Sim. A gente não quer colocar culpa na gente também. O cliente já me liga assim, Rodrigão, rapaz, tua empresa entregou errado aqui, cara. Era filé de coxa, entregaram coxa. Aí eu, né? Poxa, Washington, entregaram e tu recebeu errado e assinou a canhoteira? Concordando com aquilo ali? Então tem erro de duas as partes. Eu vou tentar resolver. Sim. Aí teve um cliente que falou assim pra mim, um cara que hoje, olha só, um cara que hoje eu tenho um relacionamento, virou meu amigo. Só que no primeiro momento a gente entrou em atrito, né? Ele falou, se você não resolveu, eu não compro mais de você. Aí eu me posicionei e falei, cara, olha só, com todo respeito que eu tenho a você, aí eu já jogo toda aquela minha habilidade de lidar com pessoas, né? Com todo o respeito que eu tenho a você, o teu negócio, é um prazer te atender, tá? De antemão já te falo isso. Eu tenho prazer em atender a rede de vocês aí. Só que a gente tem aqui uma duplicidade de erro, tá? Você errou, a minha empresa errou, e eu sou o meio entre isso, e eu vou fazer de tudo para resolver isso, pode ter certeza. Só que eu te digo com propriedade, meu caro amigo Carlos, se você não me comprar, não tem problema. Quem vai perder é você, porque eu sou um profissional altamente qualificado, não preciso te falar isso, porque você hoje, já trabalhando comigo há mais de um ano, você já me comparou com alguns, a minha empresa também, então quem vai perder é você, não tem problema, eu vou descansar em paz. Só que eu preciso te falar às vezes o que você não quer ouvir. E eu fui lá, ele ouviu meu áudio, não me respondeu, deve ter ficado pé da vida. Ficou porque depois ele me falou, eu resolvi o problema dele, ele ficou uns 2 semanas sem me comprar, tá? Me deixou na geladeira, na tal geladeira, mas depois, não é por acaso, é porque ele viu que eu era importante pro negócio dele e voltou a me comprar. Pouquinho em pouquinho, hoje eu vou te falar, eu vendo 100% pra ele. Então aquela verdade mesmo que doída pra ele, hoje ele fala, pô cara, nunca ninguém, porque ele é um cara, do alto padrão da Zona Sul do Rio de Janeiro, o restaurante dele é tudo requintado, o cara tem muita grana, né? Ele, tipo assim, vou te dar um exemplo, ele falou que nunca ninguém se posicionou com ele com relação a isso, ele nunca ouviu aquilo ali, ele nunca esperaria ouvir de um representante que supostamente, o cliente que tá daquele lado lá, ele tem que entender que a gente é parceiro dele, eu acho. Sim. É parceria. E tem cliente que pensa que eu sou funcionário dele. Isso é complicado. Sim. Nossa. Aí ele, depois a gente, e detalhe, a gente ficou amigo já e tal, enfim. Mas aquela situação ali que eu me posicionei e falei a verdade, falei, cara, tem aí, a gente errou, foi uma via de mão dupla errada, mas eu vou tentar resolver. E ele não precisava ter falado aquilo que eu não vou comprar mais de você, que eu vou falar, cara, tudo bem. Tem outros 180 clientes que compram 190 nas pastas que eu represento. Então isso também, quando você se posiciona através da verdade, sendo profissional, sem ser arrogante, porque hoje eu falo que, cara, sem ser arrogante.
É tu falar a verdade, colocar as cartas na mesa e falar, cara, você errou também, e eu vou fazer de tudo para que esse processo aí volte e a gente acerte. Mas, pô, ele não precisava ter falado aquilo. E é sobre isso, né? E quantas devem ter sido também desafios que você passou com relação a isso? Toda hora. Mercadoria que chega faltando alguma coisa, toda hora. Sim. Sempre tem Ainda alguma mais o coisa. teu, cara, que uma particularidade que chamou a atenção é venda faturada para 60 dias, né? Não, chega com 20 Com 20 dias, né? 20 dias que falou. O cara pede hoje para chegar daqui a 20. Isso. Como é que se controla um estoque dessa forma? Só os Às caras. vezes tu vende sem ter estoque, né? Eu? É. Não. A empresa tem estoque por sistema. Sim. Toda vez Mas de vez em quando uma faltinha ou outra lá. Muito difícil. É. Dá mais erro de transportadora. Porque o sistema, quando você libera o pedido no sistema, ele pega o estoque que está lá. O estoque físico e fiscal. Sim. Tudo junto, né? Então, raramente dá erro. O que dá erro, às vezes, a transportadora errar jogar uma caixa aberta, falta um item na caixa porque rasgou, e o cliente não anotou atrás da nota fiscal. Aí, rasgaram, né, também. o cliente não anotou atrás da nota fiscal, Já era. a transportadora não quer saber mais disso. Sim. Faltou 2 volumes, o cara não anotou e assinou. A partir do momento que Acabou. assinou a canhoteira, cara. Isso é um problema. Eu tenho um problema de transportador de uma área da minha rota agora que eu tenho que resolver. Sim, Tá dando muito erro disso aí. sim. Então eu vou mudar transportador da região. E hoje, vamos lá, vamos falar de faturamento. Você é representante de motopeça, né? Hoje o seu faturamento em venda gera em torno de quanto mensal? Próximo a 1 milhão. Próximo a 1 milhão. 1 milhão por aí. Isso. É legal a gente tocar nesse Dá assunto. pra aumentar bem, né? É, dá, né? Dá. Dá pra aumentar. O legal é a gente tocar nesse assunto, por quê? Porque, cara, a representação, assim, engloba diversos nichos de produtos diferentes, né? Sim. Eu tô me conectando agora, porque agora eu já comecei a gente tá começando na consultoria e mentoria para representantes comerciais. Através do digital, né? Então, essa semana, inclusive, eu tenho uma com um rapaz que ele tá iniciando na representação comercial, ele tem 1 mês apenas. E ele, pra tu ver como é que as redes sociais são, assim, libertadoras, né, de oportunidade. Ele se conectou através do meu Instagram, e isso porque a gente não tá intencional ainda, não tô colocando tráfego lá para poder trazer. Uhum. Ele se conectou e fechou uma consultoria comigo de 1h30 para poder, assim, eu falar sobre representação, mas ele não entende direito. Ele é de material de construção. Eu sou de proteína, carne. Sim. Hoje meu faturamento gira em torno de 4 a 5 milhões de reais em 3 pastas que eu represento. Eu diretamente. Sem equipe de venda, tá? Assim, até você que deseja ser representante comercial, é legal também escolher um segmento que tenha mercado, né? Que o mercado seja aquecido. Sim. Eu digo, o mercado hoje de proteína que eu atuo, cara, é um mercado de recorrência diária. Eu vendo diariamente, entendeu? A recorrência é maior do que a minha. Cara, muito maior. Só que eu te garanto o seguinte, eu trabalho muito mais que você. Esse não é um problema, não. Sim. Não é o problema. Porque, tipo assim, quanto maior o faturamento, maior a recorrência, maior vai ser a tua entrega. Tu vai ter que trabalhar. Sim. E pá. Então, até para o representante que quer se tornar representante, é interessante ele buscar, assim, cara, qual o mercado que eu desejo atuar? Tem um colega que é representante de farmácia, também é bom. Sim. É top. E a representação, ela vem crescendo, né, cara? Vem crescendo. Algumas empresas hoje, elas estão tentando mudar, né? Fazer com que o representante ele se torne vendedor. Grandes empresas do meu segmento hoje, JBS, Marfrig, enfim, empresas grandes aí, elas não têm mais representante, são vendedor, atrelado à carteira assinada, né? Sim. Porque ela consegue colocar um teto pro cara chegar. Isso aí, inclusive tem um rapaz que trabalha comigo hoje há uns 2 anos, ele era da JBS, ele batia todas as metas lá, melhor vendedor do Brasil, ele chegou a ser na JBS. E ele tinha um teto que ele não conseguia passar de 10 mil reais de comissão. E eu mostrei a representação de outra forma pra ele aqui fora. Falei, cara, aqui tu ganha pelo que você produz, meu irmão, pelo que tu vende. Tem mercado pra você aqui demais. E lá ele tinha uma rota que ele... Parece que você também trabalha assim, né? Ou é rota livre? Tu pode atender Rio de Janeiro todo. Meu contrato é o estado todo. Show de bola. Então, geralmente essas empresas, elas colocam assim, o vendedor vai atender só Barra, Jacarepaguá e Recreio. O outro vai atender Zona Norte, Zona Sul. E as empresas que eu represento, até com relação a isso, e na época foi por opção minha, eu falei, cara, vou procurar empresas que me dão liberdade de atender o Rio todo. Sim. Porque hoje eu tenho cliente de Seropédica, de Angra e tenho de Campos, Macaé.
Então, tipo assim, isso aí já é um diferencial bacana. A galera que vai tem que se atentar a esses Sim. pequenos detalhes aí. E detalhes fundamentais, né? Fundamentais. Quando você pode ganhar e remunerar. Sim. Porque um bom representante tira como um médico. Cara, hoje eu falo isso e sem soberba, irmão. Isso é verdade. Eu sento, porque eu moro aqui num condomínio muito bacana que é São Pedro D, que é o lugar dele. Um condomínio onde tem empresários, grandes empresários, médicos, advogados, pessoas assim, que quando eu sento à mesa, eu me igualo no patamar de financeiro e vou te falar, hein? Muitas vezes mentalidade eu tô acima, mentalidade. Não tô falando de grana. Sim. E pergunto o que eu faço. Eu falo que eu sou vendedor, atuando como representante comercial. E tu acredita que existem empresários que estão passando por um momento assim turbulento, que já estão se querendo saber um pouco mais sobre representação? Acredito. Cara, porque se dá uma oportunidade de você ganhar realmente como um médico, como um advogado. Trabalhei bem. Dá, cara. E eu trabalhei muito tempo com vendas vinculadas à CLT, né? Eu fui vendedor de uma grande loja, Solt. Eu vou falar Solt. Já. Fui vendedor, fui subgerente, gerente, supervisor e gerente de expansão da marca. Aqui na região. Em 2009 para 2010 eu vim pra cá pra isso. E a representação comercial, lá eu trabalhava CLT, tinha um teto. Se você passar um pouquinho e vender mais, tu ganha um pouquinho de nada, aquela migalhinha. Tu vende 100 mil a mais, tu ganha mil reais. Tu vende 100 mil a mais pra empresa, tu ganha 1.000. E aquilo ali ainda tomava o meu tempo. Cara, eu tinha que estar de 9 às 19, de segunda a sábado, e algumas das vezes domingo, quando era loja em shopping, trabalhando. E tinha um teto para ganhar. A representação, ela transformou a minha vida no sentido de ter liberdade geográfica, ser pago pelo que eu produzo, isso aí não tem preço. Eu sou pago pelo aquilo que eu vendo, pela energia que eu coloco. Sim. Se eu colocar energia para vender 1 milhão, eu vou ganhar em cima de 1 milhão. Se eu colocar para vender 5, eu vou ganhar em cima de 5. Sim. Só que tudo a gente vai chegar naquele princípio que você citou muito aí. Acreditar que é possível, buscar intensamente, suportar o processo, Sim. ter a fé, eu acreditar que é possível, e é sobre isso, cara. E gestão. Porque, por exemplo, eu tenho consciência que eu posso mais que dobrar meu faturamento ainda. Comecei a marca do zero. Ninguém conhecia nada. Então, tá indo bem. E dá pra crescer muito. Eu tenho essa consciência, eu vou crescer muito ainda. Sim, e tem um cliente pra te indicar pra ele. Ricardinho. Ele é autopeça, né? Não, ele é estética automotiva. Mas ele achei que tem autopeça também. Ah, Gente verdade, boa, tem É verdade. Não, com certeza ele conhece um montão de pessoas, ele tá muitos anos nisso. É o Importe de Araruama. É. De motopeças? É. Eu acho muito perto. É moto, Audi, até tem tudo lá, acho que é. Então, cara, a representação é tudo isso aí que eu falei, né? Mas tem que, se fizer começar a representação de uma forma mais planejada, eu bateria muito menos cabeça. Só que não Eu tinha ninguém também. pra me orientar, eu acho. Concordo plenamente. Tu também deu essas cabeçadas, não deu? Tem muitas. Comecei meio que na raça mesmo. Meio que na raça. Vai na raça. Sim. E você, hoje, teu faturamento, como é que tá dividido em relação a trabalhar pelo telefone e visita presencial? Ainda muita visita presencial. Sim. Abrindo muita rota ainda. Você tava falando isso, é. Abrindo... Hoje tu atende em média 100 clientes, né, cara? Tu falou. Por aí. Cara, é muito cliente, tá? A parte de campos ali, é que meu cliente compra a cada 60 dias por causa da entrega, não compra todo mês. Tu tem que ir lá, nele, em Campos, lá pra atender? Alguns sim. Caramba. Tem cliente bom de... Tem que mudar isso aí. Tem cliente bom de Itabapoana. Alguns clientes eu consigo vender sem ir nele presencialmente. Você vai educando eles, compra pelo WhatsApp, por e-mail, para poder abrir mais rota. Sim. Agora, senão tu não escala, né? Não, você não escala. Agora eu tô abrindo, já posso fazer minha rota a cada 60 dias já. Eu tô abrindo a região Volta Redonda, Resende, outro lado do Rio de Janeiro. Sim. E capital vou colocar um preposto, vou ter que abrir também. Mas de todo jeito, a questão é gastar mais tempo passando o cliente em gestão de rota. Eu vou numa região, o cara tá parando de comprar por quê? Vou lá verificar e resolver a questão. Para o faturamento não cair. Tem que estar atento a isso, né? Tem que estar atento a isso. Tem que estar com a tua carteira de cliente na tua mão ali, cara. Sabendo como é que tá. Isso é gestão. Sim, gestão. Porque a ideia é visitar um pouco menos para atender mais clientes. Sim. Senão você também não cresce. Você que tem que direcionar seu cliente para você poder comprar por telefone ou WhatsApp. Você vai direcionando ele para isso. Sim, e você fazer, hoje eu falo muito com a galera isso, cara, fazer com que o cliente entenda que o benefício é para ele, tá? Porque se ele, por algum motivo, entender que tu tá querendo fazer aquilo ali, porque você não quer atender ele lá, porque você quer ficar em casa, tu é um descansado, vou te dar um exemplo,
ele não te compra. Porque vai ter representante passando lá direto também nele, concorrência. E no meu caso tem que passar, às vezes, para resolver garantia. No seu caso não deve ter isso, garantia de peça. Mas eu consigo resolver à distância, a garantia, tem cliente que tem que ir lá fazer por ele. Não E hoje essa tua empresa, eu acho, ela tem quantos representantes atuando no Rio de Janeiro? só eu. Só você, né? Rapaz, o mercado... E tu pode atender o Rio todo. Você já tem muita coisa para crescer ainda. Tem, cara. Tem. Tem. Eu acho que essa vertente que você tá indo com relação a processo de gestão e colocação de preposto, Se eu fosse só um que eu vou ter, não mais que um. sim. Prepara ele, legal, coloca. E eu acho que você pode também colocar um televenda, hein? Televendas coloquei um agora. Colocou? Agora. Começou mês passado. E a empresa lá te dá. Como é que você hoje capta, assim, possíveis clientes? Como é que você está sabendo onde esses clientes estão? Tudo Tu vai através do Google, tu vai o quê? Ou a empresa ela te dá uma relação? não dá. Não dá, né? Nada. Comigo, né? Então, lá na minha empresa lá, a gente ainda tem isso ainda, cara. Porque Não dá. tem uma empresa que eu represento que a gente atende hoje em média de 3 mil clientes mês, né? Só que a gente tem uma base de 20 mil clientes cadastrados. Só que desses 20 mil clientes, é claro que pelo menos uns 10 mil não existe mais. Mas enfim, tem muito cliente inativo que está sem atendimento. Então, quando o representante hoje começa, assim, eu estou implementando isso lá agora, né? A gente vai preparar ele no sentido de... Porque vamos supor, você é do segmento de motopeças. Você é representante. Só que você se vier trabalhar com o meu produto, proteína, tu tem que saber o que é uma coxa interfoliada. Tem que saber sobre Tem o que produto. estudar. Tem que estudar sobre o produto, se preparar, se qualificar. Porque quando você for para a linha de frente lá prospectar cliente, ele já é atendido por um Rodrigo Curvelo. Ou seja, ele já é atendido por um cara que é especialista, bom relacionador, numa empresa bacana que presta um serviço legal, entrega aquilo que promete. Então, para você entrar nessa selva, que eu costumo falar que é a selva que não falam pro representante, que é a selva que ele vai atuar lá no campo de batalha lá, ele tem que, assim, cara, se preparar o máximo possível para poder chegar ali. Principalmente no emocional, tá? Porque senão o cara pira. E vai muito de perfil de pessoa também, eu vejo isso hoje. Aquele cara que tem um perfil pra coisa estável, ele vai passar sufoco na representação. Porque tu imagina, tu começar sabendo que o teu mês que vem é praticamente zerado de comissão. Porque as empresas hoje, eu não sei como é que a tua trabalha. A gente, representante lá, a gente recebe quando o cliente paga. A gente vende, pedido é faturado, entregue. Vamos supor que o cliente tem um prazo de 21 dias comigo. Eu só vou receber essa comissão depois que ele pagar, no mês subsequente. Então, o representante está começando, ele fica assim, nos 3 primeiros meses, praticamente ganhando nada. Eu lembro minha primeira comissão na representação comercial, que eu ganhei foi, na época, lá, 15 anos atrás, R$ 25. Eu lembro que fosse ontem. Era como se fosse hoje uns R$ 150, vou dar um exemplo. Então, preparar o representante para poder também entender que o resultado que ele espera que vá ter é a médio e longo prazo é super importante para poder ativar essa mentalidade, cara. Porque você tem que construir o trabalho. Ele É um trabalho de construção. Eu não acredito numa vida estável, 100% estável, não. Tá? As pessoas buscam estabilidade, mas eu acho que isso é mais uma fantasia. A vida em si é instável. Sim. E empresa demonstra que o mundo todo tipo de gestão de empresa tem a ver com instabilidade, não com estabilidade. Mas você concorda que tipo assim, as pessoas hoje querem muito mais, a maioria, Sim. querem muito mais ter o 3 mil dela fixo 5 do que entrar numa bola dividida podendo ganhar 30. Eu entendo que as pessoas são assim, mas eu não entendo elas. Sim. somos dois. Eu não entendo elas. Dentro das minhas empresas lá, na tua deve ter também, tem aquele pessoal da gestão comercial, do setor comercial. Cara, tem pessoas ali que estão há 15 anos, assim, ganhando um salário de R$ 2.000, por exemplo, tá? R$ 2.500. E eles são as pessoas que estão por dentro da venda dos representantes, das comissões. Então, como é que pode, tipo assim, vou dar um exemplo? O cara tá ali vendo aquela engrenagem funcionar, vendo o representante ganhando 10, 20, 30, 50 mil de comissão na empresa, e ele não desperta o interesse de querer se tornar um representante para ganhar também. Porque nossa vida é uma loucura. Cara, o que tu atrela aí? Nossa vida é uma loucura. Ó, grande parte financeiro eu tenho que fazer, grande parte da cobrança eu tenho que fazer. Não tem só parte boa não, tá? Você que tá ouvindo a gente. Questão de transportadora, eu tô Somos empresários, pô. Logística é a gente também. em negociação com transportadora. Sim.
E isso pega muito tempo. Você tem que pensar em gestão de tempo, abrir mais clientes, porque senão você se prende a um processo menor e não cresce. Isso. Então tem esses pontos também, para poder conseguir fazer crescer o seu negócio, né? Sim. E hoje qual é a tua meta? Tô falando não só na representação comercial. Se você colocar uma meta de vida pro Washington hoje, Hum. o que você espera? O que você espera da tua vida daqui a um tempo? O que você tá mentalizando já? Daqui a quantos anos, mais ou menos? Daqui a 5. 5, nossa, vai estar muito bem. Tu já tá declarando, Nossa. já tá declarando isso pra tua vida a partir do momento. Afirmando 100%. Afirmando 100%, né? E vai acontecer. E vai acontecer. Legal. Não tem pingo de dúvida. Sim, cara, e vai acontecer. É isso aí. A partir do momento que você acredita Eu e não coloca só energia. bem financeiramente, a minha vida como um todo, pessoal, vai estar muito melhor do que está hoje. Não que ele seja ruim, tá? Vai estar bem melhor do que está. Porque eu só planto isso hoje. E tem a lei da semeadura, né? Sim, só planto isso. Tenho certeza que vai estar num nível assim que quem me conhece vai estar até assustado de eu voltar na vida. Maneiro. A Andressa tá rindo ali porque ela é de mentalidade. E tipo Nossa. assim, é isso, né, Andressa? É isso, né? Caraca, meu irmão. E olha só. Você nem imagina o que eu tô fazendo de verdade ainda. Eu nem onde eu vou chegar. Sim. Mas sabe o que é interessante? Eu vou te falar aqui, e você vai lembrar daqui a 3, 5 anos, quando começar isso aí, você viver isso, que você vai chegar, e olha só, pode ter certeza de 1000% que vai chegar. Porque é sobre isso, cara. Eu tenho outro impossível para fazer. Lembra do impossível do carro? Sim. Tem outro impossível para fazer, que eu não declaro, que eu só guardo para mim. Então, as coisas que eu tô fazendo, geralmente eu não conto, eu guardo. E o outro impossível é muito maior que o impossível que eu fiz. Eu tô fazendo ali já. Sim. Cara, caraca mesmo. E isso acontece comigo, assim, a todo momento que eu vislumbro algo. Eu lembro quando eu comecei na representação, eu queria vender X, né? Só que eu não sabia como eu ia chegar naquele X ali, cara. Mas eu declarava que ia acontecer, ia acontecer, ia acontecer. Não importasse o tempo, eu ia chegar. E eu cheguei além. Concordo. Uma coisa que as pessoas têm que ter na mentalidade. Ela tem que enxergar o processo e como fazer. É difícil fazer uma coisa que você não enxerga como fazer. Quando você enxerga como fazer, você cria um processo mental, estrutural de como chegar lá, é mais fácil de realizar. Sim. Porque o mundo é primeiro mental, depois ele é construído. Fato direto, nada que existe foi feito antes. Primeiro foi idealizado aqui na mente. Foi pensado. Foi pensado. Então a pessoa tem que ter mentalidade da construção mental primeiro. Como fazer? Eu sei como fazer, mais que dobrar meu faturamento. Eu sei como fazer isso. Ter consciência de como fazer. Sim. E é possível, né? Não, E tu vê que é totalmente possível. É possível. Mas vai ter que dobrar para depois triplicar também. Primeiro pensar em dobrar só. Um passo Sim. cada vez. Então, você tem que entender o processo, saber como fazer para executar. Não, também não anda. Não anda. Cara, a maior dificuldade que eu acredito que você vai ter, vamos supor, tu tá pensando em colocar um preposto, né? Sim. Esse preposto, você, assim, o modelo de contratação desse preposto, você vai dar uma ajuda de custo? Não, Ou ele vai ter que ter ou uma ele- pasta já. Ah, tá. Tu já vai contratar um cara que já tem uma experiência no mercado pasta. de motopeça, né? E uma pasta, pelo menos. De uma pasta. Aí, ou seja, ele vai abrir cliente novo, ou vai atender cliente teu já, Não, é só novo. só novo. Sim, Eu vou prospectar uma área, ele vai prospectar outra. sim. E, Para ter resultado mais rápido. sim. E tu vai pegar e vai dar uma parte da comissão pra ele. Sim. Sim. Eu comecei lá atrás como preposto, né, na representação comercial, só que não foi, foi assim, foi assim. Mas esse cara, ele Essa. pode vender 1 milhão. Sim. Dá para tirar Aí você, muito então, dinheiro. aí você imagina, Dá para ganhar muito. se você tiver 10 caras desse vendendo 1 milhão, aí é que você começa a pensar já como um negócio mesmo. Na verdade, a ideia Aí você escala o teu negócio absurdamente. Inicialmente, são 2 televendas e um preposto. Inicialmente. Montado é mais fácil ter mais pasta. Eu tenho uma pasta agora, acabei de pegar uma segunda. Não tenho. Eu estou começando agora. Então, aí fica mais fácil ter mais pastas e mais Sim. empresas trabalhando. Porque eu vou montar uma estrutura de Só tem trabalho. uma pasta, tá. E tem várias, né? Na motopeça deve ter várias pastas. Eu estou montando uma estrutura de trabalho para todo o estado do Rio de Janeiro. Montando uma estrutura empresarial para isso. Sim, Não só um posto de representante mais, mas de empresário também. sim. Mas gasta um tempo de trabalho, um tempo de escala, um tempo de processo. Ano Agora, passado, como foi muito difícil por questões pessoais durante mais da metade do ano, sim. eu não tive, foi uma escolha minha, atrasou muito o processo meu, mas faz parte também das escolhas. Agora, essas pastas aí, Washington, que você vai estar querendo pegar, elas vão se conflitar entre si? Não pode, fica difícil. Senão, isso aí, as minhas pastas hoje nenhuma se conflita, tá? São todas de produtos diferentes,
Ou até de produtos iguais, só que perfil de cliente diferente. Vou te dar um exemplo. Tem uma pasta que eu trabalho de parte de corte de frango que eu consigo atender as grandes redes, Uhum. que eu não conseguiria com essa outra pasta aqui. Sim. Então vamos supor, não é para eu confrontar o atendimento com aquele tipo de cliente. Não dá. Não. Não. A pasta que eu peguei agora é só de boutique. Sim. Não tinha nada de boutique. Que Então, hoje, eu vou te falar, o mercado não tá tem- crescendo muito nisso aí, né? é uma pasta mais difícil de emplacar, tá? Inicialmente. Porque É tipo uma parte premium, né? é isso aí, é só prêmio. Sim. Só premium. Só produto top, que a galera... É mais difícil de emplacar porque é um mercado competitivo e você vende valor agregado alto. Sim. Mas emplaca também com o trabalho. É só mais difícil de começar, que é do zero também. Uma pasta do zero. Sim. Não é uma pasta que já tem venda no estado. Mas dá para fazer o serviço. Sim. Dá para colocar no mercado. E hoje você vive 100% da representação comercial? Filho. 100% da representação Agora comercial. que eu tenho, não tiro nada. Tá, vamos lá. Gestão de tempo, gestão de como você prospecta e atende teu cliente. É contigo mesmo, né? A empresa não te cobra com relação a nada disso. Ou acho que você tem que ir no cliente e tal. Não cobra faturamento. Isso, igual as minhas empresas. Quer resultado no final, né? É isso. Cobra resultado. Não interessa se você tá de pijama em casa, com o telefone Não, na mão e não. faturando. Gosta que viaja. Gosta? Gosta que viaja. Tá, gosta, mas impõe. Na verdade, ele fala assim, né? Sim. Não, não precisa não. Mas indiretamente Mas se, impõe. mas se você não... As minhas empresas não. Impõe. Minhas empresas, tranquila. Tipo assim, bom, os diretores das minhas empresas, eles sabem. Lá, sexta-feira mesmo a gente tava conversando sobre isso. Eu falei, cara, hoje eu não consigo sair de casa. Se eu hoje saio de casa, vou te dar um exemplo. Vou visitar um cliente grande. Vou até falar sobre ele agora. Açougue Macedo. Você é aqui de São Pedro Aldeia, né? Está aqui em São Pedro Aldeia. Sim. Já ouviu falar no Açougue Macedo? Não. Então eu vou te fazer uma propaganda agora para você também, avançador. Açougue Macedo é aqui no Porto. É uma grande rede de açougues aqui da região dos Lagos. São clientes da minha pasta na representação comercial. Pô, tenho prazer de atender aquele casal. Era um cliente que eu idealizei lá no começo de atender, só que eu não conseguia chegar neles, porque, cara, os caras estão voando realmente. Um negócio fantástico. Tem qualidade, tem preço, tem atendimento. Enfim. E eu precisei esperar, me preparar para chegar o melhor momento poder atender eles. Hoje eles, cara, quando eu comecei o podcast, de antemão, um relacionamento que eu tenho, eu costumo dizer muito que quanto mais relacionamento a gente tem com o nosso cliente, muito mais chance tem da gente ganhar o sim dele. Porque a gente tem mais chance de a gente... Vamos supor, você vem aqui com a tua esposa, você vem aqui na sala, você é sempre bem tratado, é aquele ambiente agradável, positivo, fica à vontade, né? Enfim, tem muito mais chance de quando eu te pedir algo, você me falar sim. A gente já criou esse relacionamento, você já gostou de mim, a energia foi legal. Pô, o Rodrigo é maneiro, Tem cara. entrada, né? Tem entrada. Então foi isso que aconteceu. Quando eu falei do projeto podcast, eu falei, cara, eu quero patrocinar isso aí, conta comigo e tal. Então a Açougue Macedo hoje é uma referência aqui na região, vai lá conhecer, no Porto, uma loja linda. Remodelaram a loja tem aproximadamente 1 ano e meio. E continua assim, voando. Cara, aí você vai, pessoas de sucesso, acho que eu costumo dizer que tem padrões parecidos ou iguais. Concordo. Tu vai ver o alinhamento de vida do casal? Cara, é fantástico. É Deus, é família, propósito. Hoje eles falam assim, cara, nossa maior responsabilidade é com as pessoas que trabalham com a gente, funcionários, que são muitos. Então, não perca a oportunidade de conhecer o Açougue Macedo aqui na região, cara, porque, Com certeza. ó, preço baixo, qualidade, atendimento, tudo de bom lá. E você também é avançador desse lado, Açougue Macedo. Mas é sobre isso, cara. Estamos chegando a mais um fim do Avança Podcast, falando sobre representação comercial. Queria que você falasse também. Galera, você que... avançador que está seguindo aqui o Rodrigo Curvelo, a gente está nesse projeto há 1 ano e 2 meses aproximadamente do podcast. O digital, a gente está 1 ano e 8, 1 ano e 9. Eu nunca tive rede social. Eu, de uma certa forma, abominava a rede social. Eu tinha aquele bloqueio de falar, cara, as pessoas vão ficar sabendo da minha vida, eu não quero me mostrar. Enfim. E eu, assim, vejo que hoje é completamente diferente, cara. A gente tem, sim, que, através das nossas vidas, propagar aquilo que Deus nos capacitou. Tem até uma palavra que diz, né? Servo mau é aquele que, cara, guarda pra si o dom que Deus deu pra ele e não propaga aquela mensagem, não transforma vidas através daquilo. Sim. E eu vejo que isso hoje é um fator predominante para eu continuar com o Avança Podcast, continuar com o projeto no digital, porque tem uma escala maior. Eu tenho certeza que, cara, tem vários podcasts meus aí que chega mensagem às vezes pra mim, que a galera tá lá em Rondônia, às vezes tá num local que a gente, às vezes não, local que a gente nem conhece, nunca tinha ouvido falar de municípios e tal,
E tá chegando a nossa mensagem lá. Sim. É aquilo que a gente acredita, que eu falei contigo, né, Washington? A gente acredita que às vezes esse bate-papo aqui, pra gente já é comum. A gente tá falando de mentalidade, Sim, sim. né? Mas é pra todo mundo. Cara, não, tem gente que não teve acesso a nada. A gente tá numa engrenagem cada vez tão maluca dessa correria, do dinamismo da vida, né? Que muitas pessoas, cara, acordam, eu costumo dizer, né? Acordam, trabalham, voltam pra casa e vão dormir. Acordam, Tudo automático. cara, tudo no automático e nem sabe por que tá fazendo aquilo. É isso aí. E eu acredito que, cara, quando Deus ele idealiza, quando Deus nos projeta para o mundo, para trazer a gente para cá para conhecer esse mundo, ele quer que a gente acesse, quer que a gente governe o melhor que ele tem para nossa Eu vida. concordo plenamente. Só que, por alguns detalhes, a maioria das pessoas não consegue acessar. Eu tava rindo aqui porque eu também tinha um bloqueio com o social. Sim, né, cara? Não gostava de Instagram, de nada. Nada. Então, hoje eu Hoje vejo que eu tô fazendo o mesmo trabalho que você faz também. isso eu queria que tu falasse. Então, hoje vocês têm também um podcast, né? Tem. Que inclusive, cara, eu vou falar aqui agora ao vivo para vocês, avançador. Eu tenho prazer. Eu não conhecia vocês ainda, porque até me perdoa, porque, tipo assim, cara, é uma correria danada na minha vida. A nossa também. A nossa, enfim. Mas eu já vinha falando com o Jeff, cara, eu falei assim, a gente quando, hoje, ó, grava o que eu vou falar com vocês aqui. Não é sobre grana, tá? Isso aqui não é sobre grana. Graças a Deus não é sobre grana. Mas hoje quando a gente vai trazer alguém até para ser um cliente nosso aqui do podcast, enfim, de um serviço que a gente presta aqui na sala, a gente idealiza também esse cliente. Tem que ser um cliente que esteja alinhado com esses pilares de vida, com esses preceitos que, tipo assim, eu acredito que hoje são fundamentais pra gente. E a gente faz uma variação. E o Jefferson vem falando. Falou, cara, casal fantástico. Cara, aí vem falando muito bem. Sempre o Jefferson Obrigado. fala. E eu não tinha conhecido vocês ainda. Então, é super importante, assim, cara. Quem a gente tá trazendo pra perto, né? Não é dinheiro, não é grana. Eu concordo. Porque qual é a energia que vai vibrar aqui? Vocês estão entrando aqui. Então, acredito que, tipo assim, as pessoas que entrarem e se conectarem a gente aqui, elas têm que estar com a energia também voltada para aquilo que a gente acredita, conectado com o nosso propósito. Vocês têm um podcast que é o Mais e Mais, né? Mais e mais. Mais e Mais, cara, que eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns episódios lá, muito bacana. A Andressa lá dá aula, né? Dá Deixa aula. eu falar. Eu vou convidar ela, vou fazer um convite para ela vir sentar aqui e já vou me preparar. Esse podcast hoje eu falei bastante. Eu vou ficar, ó, e vou deixar ela falar, entendeu? Então, queria que tu falasse um pouquinho do podcast. Qual é a mensagem que vocês querem passar ali, cara? O podcast a gente veio de uma ideia dela, falando que a gente podia somar na vida das pessoas. Eu conceito desde muito novo, queria fazer isso. Né? Uma ideia que tem desde criança também. E a ciência era a maneira que eu achava que podia fazer isso. Então eu sempre tive essa verdade em mim. Então são vidas que levam vidas. A nossa ideia é sempre fazer um conhecimento que pode melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Sim. Nós estamos no Despertar, o primeiro podcast, que é realmente essa mudança de consciência, estamos falando agora de processo de vida como um todo, que leva a gente. Ontem falamos de questões bem atuais, como estresse e ansiedade no mundo contemporâneo. Falamos só de mentalidade. Falamos com o Caio Ferreira de mentalidade de atletismo, mentalidade em geral também. Rapaz, o Caio é muito top, hein? É top. Então, ele é top. eu já participou aqui do Avança Podcast. Top, né? Muito Demais. top, irmão. Top demais. Então é sempre essa questão de como melhorar a vida das pessoas. Logicamente pensa ganhar dinheiro com isso, pensa, mas o objetivo não é o dinheiro. Sim. O dinheiro é consequência. É diferente. E a partir do momento que a gente começa a trilhar, a caminhar nesse sentido, nesse propósito, parece que, tipo assim, vou te dar um exemplo. A vida, ela transborda mais, né? Não, ela flui mais rápido. Devolve mais. Concordo. Flui mais. Você transborda mais, você recebe mais, ela flui mais rápido. Sim, sim. É A interessante. riqueza está diretamente o quanto a gente consegue servir as pessoas, né? Concordo Eu acho que, cara, o nosso maior propósito aqui, hoje, através do pouco ainda conhecimento que eu tenho espiritual, é a gente servir pessoas. Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu abençoo, mais a vida devolve pra mim. É isso aí. Porque você planta isso. Sim. Rapaz, isso aí, eu acho, tipo assim, eram coisas que eu nem imaginava que um dia eu poderia falar isso. Que bacana. Porque eu vivia no desalinho, né? Eu comentei isso aqui, né? Sim. Desalinhado, completamente desalinhado, assim, E eu entendo hoje e descanso em paz, tranquilo, porque quando eu comecei a ter esse entendimento, eu entendi que cada processo da minha vida foi importante e tem sido importante para poder me moldar e para poder me aperfeiçoar com o chamado que eu tenho aqui na Terra. A maioria das pessoas, eu costumo dizer que elas vão passar por aqui apenas por passar
sem entender o real motivo pelo qual elas estão aqui. Concordo. Eu falo que Sem, elas estão dormindo. Estão dormindo, mano. Tem que acordar. Grande parte das pessoas estão nesse automático. Sim. E o mundo hoje, com excesso de estímulo e de conhecimento, de informação, deixa mais automático ainda. As pessoas têm que acordar. Ter consciência delas. Na vida delas, no mundo. Como é que funciona a vida. O quanto que é importante ela ter um propósito de vida para tirar o vazio dela. Sim. E o tanto que é importante crescer, né? Quanto mais se cresce, melhor. Porque a riqueza ela é primeiro interna para depois ser externa. Sim. Dinheiro é só um tipo de riqueza. Sim. Tem muitas riquezas e elas todas têm muito valor. Todas têm muito valor. Exatamente sobre isso. Avançador, essa foi mais uma edição. Queria que você terminasse. Ah, peraí. Quem se conecta aqui ao Avança Podcast, a gente não. O convidado que senta aqui, que conta a história de vida dele, não sai de mão vazia. Então, não será diferente com o Washington de Luigi, Que bom. representante comercial do segmento de motopeças. Você aí, empreendedor da região, que trabalha aí, né, nesse segmento de motopeças, que tem uma loja. Se conecta ao Washington aí, ele vai fazer um atendimento aí para poder te atender cada vez melhor. E você vai ganhar um brinde aqui do Avança Podcast. Muito obrigado. Para você colocar lá no teu hall lá do. Obrigado Com certeza, já tem as canequinhas aqui do Mais Mais que eu vejo, mesmo. Bem, que ficam aí. Aí, pode abrir a canequinha do Avança Podcast. bacana. Com certeza eu vou usar. Cara, por que eu pensei em caneca? Minha esposa que falou isso. No começo eu dava os bloquinhos e tal, eu pensei em caneca porque vai ser uma. Eu acho que é um objeto que você vai usar, cara. Sim? Vai tomar um café, vai tomar um chá, enfim, vai tomar uma água. E você vai estar sempre lembrando disso aí. Não vai ficar esquecido. Então, cara, queria que você finalizasse aí, deixando uma mensagem para esse grupo de representantes, para essas pessoas que, tipo assim, querem conhecer a representação comercial. O que você falaria, assim, de... Cara, quer ser representante, então faz isso. E deixasse também as suas redes sociais, as redes sociais de vocês, do podcast, tua rede social pessoal. E é isso. Vamos lá. Primeiro, rede social. Tem a da empresa, que é tem representações, tem a rede social dela. Sim. Tem o podcast Pode Mais e Mais, que tem também a rede social. E a minha que Tem um canal no YouTube também, né? Tem. Pode mais e mais. E a minha pessoal, que também está ligado hoje a passar conhecimento, que é o Washington de Luigi. Sim, eu acho que inclusive outro dia tu me seguiu lá. Sim. Não sei se eu te segui de volta, já vou te seguir agora. Agora, sobre representante. É sim um trabalho desafiador. Sim, cara. A pessoa tem que gostar, A palavra é tem que essa. querer verdadeiramente isso. Porque vai lidar com processos viajando de solidão, de estar consigo mesmo, que em certo ponto também é bom. Tem que ter, sim, uma fé, acreditar verdadeiramente no processo. Persistência, muita resiliência, saber lidar realmente com a frustração do processo. E não parar. Não pode parar. Não parar. Porque a hora que vem a Eu falo- adversidade, a adversidade vem sempre em todas as áreas da vida. Sim. Pense só uma adversidade, aprenda com ela, cresça com ela, Sim. supere ela. Isso trata não só de representação, trata-se da vida como um todo. A vida como um todo é assim. Então, não pare, não desista, não. Tem que continuar. Tá difícil. Aprende algo novo e continua. Isso. Tá difícil, aprende algo mais ainda novo, continue. Isso. E vai se adaptando, mudando, vendo o que você pode fazer a mais, como você pode mudar sua estratégia de trabalho. Isso. Vai E- aperfeiçoando no meio do processo, né? Exatamente. Grande parte do conhecimento está no meio do processo, não está no início dele. Isso. Mas tem que estar disposto a aprender no meio do processo. Isso. Cara, eu costumo dizer que, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu vivo o processo de venda, sempre vivi na prática, né? Poucos foram os conhecimentos que eu adquiri através de livros, cursos e algumas, enfim. Nada me deu a bagagem que eu tenho hoje em vendas do que a minha prática vivida lá, diariamente, vivendo aquilo. Tem até um método que a gente criou aqui na agência, né? Eu me conectei com um especialista digital, que é o Beto, mandar um abraço pra ele. E eu passei pra ele um pouco do sucesso que eu tenho em venda. Eu sempre fui um destaque, realmente. Tudo que eu fiz, eu fui um destaque. E eu acreditava que aquilo ali era porque eu colocava só muita energia, muita intensidade. Sim, a energia, cara, eu falo muito sobre energia. Sim. É 80% do negócio, mas tinha um método ali que eu usava ali. E era imperceptível. E a gente desmembrou, destrinchou esse método aí e colocou. Cara, tipo assim, Rodrigo, você entrega muito valor naquilo que você faz como profissional e nos produtos que você representa na empresa. Você consegue, isso é uma habilidade sua, tu consegue lidar com qualquer tipo de pessoa, perfil de pessoa. Sim. Eu vejo que pessoas que são mais recaídas, que, enfim, que têm um determinado gosto por futebol, X, time, política, religião,
Tu consegue estar no meio de todas essas mesas e a galera fala bem de você. Isso é uma habilidade de relacionador que eu tenho. Sim. Eu consigo criar esse vínculo de relação, de intimidade com as pessoas, independente se elas gostam das mesmas coisas que eu ou não. Eu consigo entender pessoas e automaticamente, o que é a junção desse valor que eu crio em mim e na minha empresa e o vínculo que eu consigo gerar com as pessoas? Eu consigo aumentar o volume de vendas. É a técnica do 3V, que ele decifrou isso aí. Então é sobre isso, cara. Pessoas compram de pessoas, empresas compram de empresas, mas por detrás tem pessoas. Sempre pessoas. Sempre É pessoas. Então, Negócio você faz com pessoas. sim, hoje a mensagem que eu quero finalizar dizendo pra você desse lado aí que assistiu esse podcast aqui é: quanto mais você entender de perfis de pessoas e que, cara, todo o processo de qualquer negócio passa por pessoas, você consegue chegar no teu objetivo muito mais rápido. Aprenda a ler pessoas. Aprenda a ler pessoas. E Exato. como você lê pessoas? Só observando sem ter uma expectativa já pronta sobre ela. Sim. Quantas eram as... Você é neutro, você só observa. Daí ela vai se revelando para você. Sim, Você vai lendo as pessoas, saber o que esperar delas. sim. Então aprenda a ler pessoas. E entender que, tipo assim, é aquilo, né? Cada um vive dentro da sua bolha, dentro do seu mundo, teve Sim. acesso a alguma informação, outro não teve. Sim, Cara, entenda que pessoas são diferentes. sim. E pessoas são essenciais para você chegar no teu objetivo. Pessoas acrescentam. No nosso Acrescentam e sem elas a gente não vai, não avança. Com certeza. Tudo é sobre pessoas. Então, essa é a mensagem do Avança Podcast número 65. Queria te agradecer, meu camarada, Foi um prazer. pelo seu tempo aí. E dizer para você que continua nessa pegada. Obrigado. O sucesso, na verdade, é só questão desse tempo, que pode ser 1, 2, 3, 5 anos, mas você já idealizou para tua vida. Sim. E para a vida do que vocês estão fazendo, vai acontecer. Com certeza. Se conecta a pessoas que estão nesse mesmo propósito, porque isso aí vai tornar a energia maior e vai intensificar esse processo para que se aconteça mais rápido, entendeu? E, avançador, semana que vem tem mais, porque aqui a gente avança, não para. Você que gostou desse podcast, você que é representante, trabalha com venda, enfim, você que assistiu esse podcast, gosta do Rodrigão Cordeiro, do jeito do Rodrigo, e se identificou também com o nosso amigo aqui, com o Austin, compartilha com o máximo de pessoas possível, segue a gente lá no nosso canal, se inscreve, porque aqui a gente avança independente do que aconteça no processo. Beleza? Vamos avançar, vamos embora. Boa noite a todos, semana que vem tem mais. Vamos avançar.